Sociedade da Gran Ordem Cavernista. Eis aqui o assunto de hoje no pensamento alternativo. Eis aqui um disco muito importante no rock brasileiro e ao mesmo tempo raro, né? Raro por quê? Porque é uma edição muito difícil de se encontrar em vinil, né? Lançado em 71. E nós vamos explicar aqui hoje o porquê, né? E explicar também o porquê da Sociedade Gran Ordem Cavernista. Quem nunca ouviu falar, né, lógico, do ícone do rock, Raul Seixas, né, esse grande músico, filósofo, escritor, né, que deixou aí pra gente muitos trabalhos bonitos, maravilhosos, né? Não há quem não conheça, né, Raul. Raul foi muito importante, muito mais na década de 70, né? Na década de 80, devido aí a uma série de complicações, devido às suas doenças, devido ao alcoolismo e tal, seus trabalhos não foram lá muito significativos. Eu acho que foi bom até 83, com o álbum Raul Seixas, onde consta numa segunda edição da tiragem vinil na época, como carimbador maluco devido ao sucesso da música. Eles recolheram os discos anteriores para incluir Carimbador Maluco, que fez muito sucesso. Então a primeira edição não tem a música Carimbador Maluco, porque foi feito para um programa infantil na época. Mas devido ao enorme sucesso, a música acabou sendo incluída nas próximas edições em vinil, com o título do álbum Carimbador Maluco. Mas a primeira edição é somente Raul Seixas, sem a música Carimbador Maluco. Bem, essa aqui é uma revista muito legal, que saiu em 2004, pela revista Contigo, né? Essa aqui eu ganhei da minha esposa de presente e tenho até, inclusive guardo até hoje, em 2004. Tem até a nota fiscal da compra, tem até o plastiquinho, eu guardo aí com muito carinho e cuidado, porque era uma revista que eu queria muito na época e acabei ganhando da minha esposa. Isso aqui que tá muito mais de 10 anos, tá? Parece que saiu agora. Uma revista, uma revista muito legal, com fotos interessantes, com um resumo aí da sua carreira, né? Vamos voltar um pouco lá, meados dos anos 60. Vamos explicar aí o que foi, onde chegamos à sociedade da Gran Ordem Cavernista. Em meados dos anos 60, Raul forma uma banda, Raul e os The Panthers, né, que depois ele mudou, né, para Raulzito e os Panteras. Em 67, ele consegue aí um contrato aí com uma gravadora, que é a Odeon, e grava um álbum, Raulzito e os Panteras, que foi lançado no início de 68. O disco não vendeu praticamente nada, né? E Raul ficou meio frustrado e tal. E o disco foi recolhido só para constar aí no catálogo da gravadora. Como o disco não vendeu muitos, acabaram recolhendo rapidamente. Para quem tem esse disco original, ele tem um certo valor, né? Obviamente em bom estado, né? Bem conservado, que também você vai conseguir na mão de colecionadores, provavelmente um disco em ótimas condições, né? Ele vale uma graninha boa. E tem um detalhe, o disco, no selo do álbum, né, no disco, está marcado o ano de 1967. Na contracapa do álbum está marcado o ano 1968. Aí é uma observação aí que muitos colecionadores fizeram, né? E é um detalhe importante para quem quiser o álbum original, né?
muitos anos depois, né? Lógico que quando o Raul estava no seu auge aí do sucesso, devido aí a grandes hits e tal, eles relançaram o Raulzitos e os Panteras, né? Mas não era igual à primeira edição. Enfim, Raul ficou frustrado com as vendagens dos discos, né? Que não rendeu em nada. Voltou lá para sua terra natal, na Bahia, onde namorava uma garota chamada Edith, né? Da qual o pai da garota não suportava Raul, achava que essas coisas de rock era coisa de vagabundo, essas coisas de conservadorismo da época, né? Para tentar acabar com o namoro dos dois, o pai da moça, da Edith, manda para os Estados Unidos para concluir seus estudos, tentando assim afastar os dois, né? Mas mantiveram contato por cartas. Depois de um período ela volta ao Brasil, os dois se revêem e tal. Ele abandona aí a banda, presta concurso para faculdades na época para fazer direito, para mostrar ao pai da moça que ele tinha capacidade. E passa em todas as faculdades que ele se inscreveu, sempre, todas elas ele passou ali nos primeiros lugares, né? Mas enfim, Raul aí conseguiu, se formou não em direito, mas em filosofia. Os dois então começa uma relação séria e Raul retorna também à velha banda, né? Raulzitos e os Panteras, da qual, né, vindo para o Rio de Janeiro, né, passando muitas necessidades e tal, acompanha o músico da Jovem Guarda, o Gerry Adriani, que deu muito apoio a eles na época. Fazem vários shows ali para ganhar seu sustento, né? Mas Raul queria ele mesmo alcançar seu próprio sucesso. Então, no meio dessas excursões aí do Raul com a banda, Raul e a Edith se casam às escondidas, né? E depois aí houve aí um bafafá ali, né? Por causa dos pais da moça e tal, aquela coisa toda, né? Depois disso, o Raul abandona a banda e consegue entrar para a CBS, né? Uma gravadora muito importante, trabalhando apenas como produtor, né? E compositor, escrevendo música para aquele pessoal da Jovem Guarda, né? Para o próprio Gerry Adriani, Renato e seus Blue Caps, entre outros. Nesse período, Raul consegue muitos contatos, já. Ele consegue conhecer pessoas muito importantes. E em 70 ele acaba conhecendo aí um poeta que eu posso chamar assim, classificar como poeta marginal, né, devido às letras mais realistas, né? Quando se fala de coisas realistas, coisas da vida mesmo, se classificam como poesia marginal. Raul conhece Sérgio, né, porque foi fazer uma audição na gravadora, tentar também ganhar a vida como músico. No primeiro instante não agradou um outro produtor ali que estava com o Raul. E Raul pede se tem composições próprias. Ele tocou pro Raulzito, né? E ele adorou o trabalho do Sérgio e acabou gravando uns compactos. E nesse meio termo foi surgindo outras pessoas, né? O Edi, que mais para frente se tornou Edi Star, e começaram a planejar, formar uma banda, tal, queria fazer algo mais inovador. E eles queriam um vocal feminino. Tanto é que pensou na Diana, né, uma cantora ali da CBS da época, que era então namorada do Alder José, que depois se tornou esposa,
E também pensou na Lilian, né, da dupla Lennon e Lilian ali da Jovem Guarda. Mas acabaram descartando as duas possibilidades devido ao segmento romântico que elas tinham na música. Então Edir conhecia uma tal de Miriam, né, que trabalhava na TV Record. E todos conhecem depois como Miriam Batucada, né? Então os quatro se juntaram ali, conversaram, tentaram algumas composições e numa conversa no apartamento do Raul, um certo dia, sobre como seria o mundo depois, né, do fim de uma guerra nuclear, o que seria da humanidade. Então, o que seria que nós voltaríamos às nossas raízes primitivas, né? Que todos teriam que voltar a viver em cavernas. Daí surgiu o nome Sociedade da Grã Ordem Cavernista, devido a essa conversa que houve, né, entre eles ali, né? Aqueles assuntos de intelectuais, né? E Sérgio queria também um disco que soasse nojento, que incomodasse as pessoas, né, de um certo modo, né, devido às pressões da época, por causa da ditadura militar, etc. Né. E nesse meio termo eles compuseram várias canções, mandaram para censura na época e a maioria foram rejeitadas, fizeram outras composições e acabaram indo para o estúdio, onde Raul, sem autorização do presidente, né, o Evandro Ribeiro, e acaba no meio de noites, durante 15 dias mais ou menos, gravando este álbum, né, Sociedade da Grana Cavernista, com Sérgio Sampaio, Miriam Batucada e Edir Star. O disco segue suas gravações, ideias vão rolando, com vinhetas engraçadas entre uma faixa e outra. O disco é um disco muito divertido, gostoso de se ouvir. Então, como o Evandro Ribeiro, presidente da CBS, tinha compromisso nos Estados Unidos, porque eles estavam negociando contratos ali para o novo disco do Roberto Carlos, que sairia ali no final de 71, aquele disco que contém aquela música Detalhes, Amada Amante, né, que se tornou um sucesso e que também é o primeiro disco do Roberto, que a gente já nota uma mudança, né, uma certa mudança de clima jovem guarda para um negócio mais adulto, digamos assim, né. O disco é muito bom, né. Eu acho que o Roberto Carlos foi bem até 73. Depois disso, algumas canções. Enfim, gravaram o álbum com alguns músicos do Renato Seu Blue Caps, alguns músicos de estúdio. E o presidente nos Estados Unidos ficou sabendo da gravação e perguntou através de um telegrama o que era aquilo, né? Porque até então, quando o Evandro Ribeiro ficou sabendo do disco, ele já havia sido lançado há alguns dias, né? Já estava nas lojas, né? E as vendas aconteciam, né? Apesar de ter vendagem pequenas, porque o disco foi recolhido logo em breve, também houve boas críticas ao álbum, né? Porque era um álbum engraçado, muitas influências ali de bandas experimentais ali, inclusive o Raul cita Frank Zappa, né? Que na época fazia trabalhos assim experimentais. O presidente não gostou, quando voltou ao Brasil, chamou os quatro na sala dele para conversar sobre o que havia acontecido. Obviamente, a bronca foi feia, né? Tomaram uma bronca feia, né? Porque foi gravado sem autorização.
e lançado aí sem autorização, porque o Raul não tinha o direito porque ele era somente produtor, ele não podia no contrato gravar nada que não fosse além do que era permitido, né? Enfim, o disco foi lançado, vendeu pouco, mas as críticas da época foram bem positivas. Ao contrário do que o próprio Raul dizia, que foi expulso da CBS porque o presidente não gostou do disco. Mas isso é lenda, né? O Raul também gostava de contar historinhas, né? Ele não foi demitido, levou uma puta de uma bronca, obviamente, mas o Raul logo em seguida ele consegue um contrato com a Philips, sai da CBS e vai para a Philips, e a partir de então que ele consegue a fazer sucesso com seu primeiro álbum, né? O Krieg Rabandolo, lançado em 73, que tem Olho de Tolo, Metamorfose Ambulante, todas as canções aí que todos ouvem até hoje, né? Depois veio o Guita, Novo Aion, há 10 mil anos atrás. Até então Raul já tinha um sucesso enorme. Mas voltando para a Sociedade da Grã Ordem Cavernista, o disco vendeu pouco, ficou acho que menos de 2 meses aí em circulação. É um disco que quem tem a primeira edição é original, em bom estado, como também vale uma grana muito boa. Eu não sei mais ou menos quanto está valendo hoje em dia. Creio que entre uns 400, 500 reais, em muito bom estado, deve estar valendo esse álbum original de época. Nos anos 90 e 96, mais ou menos, foi lançada essa edição em CD pela Rock Company. É uma gravadora independente que, através de Silvio Passos, né, que é do fã-clube do Raul Oficial, cedeu a capa e a contracapa original do disco, né? Foram tiragens limitadas, né? Eu consegui pegar essa edição em CD, né? Pela Rock Company, que inclusive eu particularmente acho a sonoridade desse compact disc muito bom, muito boa mesmo. Assim como também pela Rock Company saiu o primeiro álbum solo do Guilherme Arantes de 76. Infelizmente não saiu com a capa original, saiu com uma capa horrível. Mas a sonoridade dos álbuns são muito boas. Não fica a desejar nada pelo que se tem atualmente remasterizado. Então é a dica de hoje, para quem não conhece, né, é Raul Seixas, Sociedade da Grã Ordem Cavernista. Não é um disco Raul Seixas, né? É um disco de 4 pessoas, né? Sérgio Sampaio, Raul, Edi e Miriam Batucada, né? A ideia, lógico, né, veio aí do Raul, mas não é um disco Raul Seixas, é um disco que foi formado em grupo, né? Mas que é um disco muito legal, gostoso de se ouvir, engraçado, divertido. Para quem nunca ouviu, pesquise aí, até no próprio YouTube tem o álbum inteiro aí para quem estiver interessado em ouvir. E tem aqui na capa aí, eles aqui num teatro, Raul vestido de hippie, né? Tá até parecido comigo, cabeludo assim, barbudo. Tem a Miriam Batucada aí de Supergirl, Sérgio Sampaio, uma camiseta da seleção brasileira, querendo dizer que é do povo. E o Edi aqui, bem vestido aí, com um terno elegante ali, que foi emprestado do Lennon. Não é John Lennon, do Lennon, da dupla Lennon e Lilian, né, da Jovem Guarda. Mas é que, enfim, desde a capa até o disco você já nota uma, uma diversão muito, muito legal, muito gostoso de se ouvir e apreciar. Então fica a dica aí para quem não conhece a Sociedade da Grã Ordem Cavernista, está a dica do pensamento alternativo, né? Então ficamos por aqui com esse grande ícone aqui do rock brasileiro, Raul Seixas, né, que trouxe aí a todos
músicas maravilhosas, músicas bonitas, com mensagens bonitas também, né? Então, aconselho Sociedade da Gran Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10. Valeu, até uma próxima.